Então, nesse momento, nós estamos com o professor Ângelo Cortelazzo, que gentilmente irá apresentar uma palestra que já foi proferida durante o webinário de formação de professores no dia 19 de novembro desse ano de 2020. Durante a palestra, em alguns momentos, a nossa conexão ela ficou um pouco instável, então o professor Ângelo gentilmente irá novamente gravar essa palestra, porque assim nós podemos disponibilizá-la no nosso canal e todos os participantes poderão ter uma qualidade melhor ao assistir essa brilhante palestra. Então, professor Ângelo, muito obrigada pela disponibilidade novamente em gravar essa palestra. Nós recebemos muitos elogios e ainda os participantes estão acompanhando pelo nosso canal e ainda estão encaminhando, inclusive, algumas questões. Então, eu acredito que essa nova gravação vai ajudar aí a fomentar as nossas discussões. Então, professor, muito obrigada. E agora eu passo a palavra para o senhor. Ok, Tatiane, sou eu quem agradece. E as falhas que ocorreram também foram decorrentes aí de um problema no computador pessoal, que teve problema no dia da apresentação. Então, a culpa maior foi, na verdade, minha, dessa instabilidade gerada e tal. Então, é um prazer falar novamente e espero que isso contribua para o evento continuar com o brilho que teve no dia, que foi absolutamente fantástico. Gostei muito de ter participado. Então, inicio minha fala, aqui tem minha apresentação, né, com as minhas atribuições profissionais mais recentes, o endereço do Lattes para quem quiser, e eu inicio, então, mostrando uma frase que eu reputo bastante importante, porque ela diz que tem escolas que são gaiolas e escolas que são asas. Frase essa do professor Rubem Alves, que faleceu em 2014, e era professor da Unicamp, e que retrata bem aquilo que a gente tem que fazer com os nossos alunos e com as nossas escolas. Elas têm que ser asas para que eles consigam alçar voos por conta própria e não ficarem na dependência, na prisão de uma estrutura bastante rígida e complicada. Bem, antes de iniciar o assunto propriamente, eu queria dar uma repassada em alguma terminologia para que a gente fale a mesma língua, né? Primeiro, ensino presencial, pela legislação, é aquele ensino desenvolvido com professores e alunos partilhando o mesmo espaço e o mesmo tempo, e no ensino presencial, pela legislação, a partir de 2019, pode ter até 40% da sua carga horária com atividades à distância, atividades em que espaço ou tempo de professor e aluno sejam diferentes. Obviamente, ensino à distância é a outra possibilidade, né? É aquele que é desenvolvido com professores e alunos em espaço e ou tempo diversos, e pela legislação tem que ter atividades à distância maiores do que 40% da carga horária. E, nesse caso, ele requer credenciamento específico junto ao Ministério da Educação, já que o ensino à distância extrapola os limites geográficos dos estados e a gente, enquanto instituição estadual, pertence ao sistema estadual de ensino e está ligado, né, ao Conselho Estadual de Educação respectivo. Bem, e em tempos de Covid, ensino remoto, que é a separação física e ou temporal dos professores e alunos, mas decorrente do isolamento social, e não como uma estratégia constante do projeto pedagógico do curso. Então, é diferente o ensino à distância do ensino remoto, a despeito de o ensino remoto ser realizado à distância em função da necessidade desse isolamento social. E nunca se falou tanto em ensino híbrido, né, ou blended learning, e onde se mesclam diferentes combinações de ensino presencial e ensino à distância. Na verdade, eu posso dizer que qualquer mistura dessas duas modalidades resulta no ensino híbrido ou no ensino misturado, né, entre as duas modalidades. E eu falei, quero crer, que a gente no Brasil tem um problema sério com o verbo ensinar e o verbo aprender, né? Os ingleses, os franceses acabam usando melhor esse verbo, né? A gente chama de blended learning e não blended teaching.
né? Quer dizer, não é aprendizagem híbrida, né? E não ensino híbrido, como a gente traduz, né? A mesma coisa, e-learning, né? E não ensino à distância, mas aprendizagem. E eu pertenço a um grupo de estudos que acha mais interessante, inclusive, que o blend, né, ou essa mistura, seja um blend metodológico e não apenas de modalidade. Já que, tanto em modalidade presencial quanto à distância, eu posso usar recursos metodológicos diferenciados, né, que a gente vai, inclusive, abordar daqui para frente. Bom, e quais são, então, as metodologias de aprendizagem? E eu gosto dessa frase da necessidade dos professores lecionarem menos para os alunos aprenderem mais, que poderia ter sido dita por qualquer educador dos nossos tempos, né? Mas, na verdade, ela foi dita lá no início dos anos 1600, século XVII, pelo considerado pai da pedagogia moderna, que é o Comenius, um holandês, aí que, então, já naquela época, colocava uma frase que hoje é tão atual que dispensa qualquer outro comentário. Bem, e as metodologias de aprendizagem foram classificadas, muito grosso modo, em dois tipos, né? Uma aprendizagem em que o estudante tem um papel passivo, onde se privilegia o professor lecionador, quer dizer, o professor que vai dar aula, né? E uma aprendizagem em que o estudante tem uma participação mais ativa, mais protagonista do próprio aprendizado, em que o professor atua mais como um tutor, como um gestor, muitas pessoas gostam de dizer curador, né, dessa aprendizagem. E as metodologias ativas, né, chamadas de aprendizagem, têm sido muito abordadas recentemente, mas elas, na verdade, remontam lá os anos, a Grécia socrática, né, a época de Sócrates na Grécia helênica, e antes de Cristo, o Sócrates aplicava aí a maiêutica e a ironia, né, com perguntas, ele ia desconstruindo o conhecimento e gerando novos conhecimentos, né, a partir do próprio conhecimento já existente ou pré-existente nos seus discípulos. E com essas perguntas ele ia direcionando, então, o conhecimento para atingir o ponto desejado por ele e tudo mais. Bom, essa ideia em que o aluno, no caso o discípulo, era protagonista da própria produção desse conhecimento, dessa aprendizagem, né, só foi retomado mais severamente, de forma mais ampla, com o movimento da Escola Nova, que começou lá nos Países Baixos, né, no final do século XIX, meados, na verdade, do século XIX, e que levou nosso, então, ministro Rui Barbosa, que participou de vários eventos em Haia, na Holanda, né, propiciou um contato dele com esse movimento da Escola Nova e, a partir daí, a sua divulgação aqui no Brasil, levando, então, vários intelectuais, né, a lançarem o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, que é um texto muitíssimo conhecido na área pedagógica e que vai na direção desse ensino com um protagonismo maior do estudante, um ensino laico, um ensino para todos, né? E dessa forma consolidando, então, um pouco a possibilidade dessa metodologia ativa poder ser utilizada. Ao longo do século XX, várias iniciativas ocorreram, né? E eu cito aí os estudos dirigidos, a matemática moderna, uma nova forma de ensinar matemática com participação mais ativa do aluno, e em 65, em Ontário, no Canadá, um curso de medicina revoluciona um pouco o aprendizado, acabando com as atividades disciplinares e colocando módulos e o ensino a partir de problemas, e esse método chamado PBL, né, ou Problem Based Learning, ou aprendizagem, baseada em problemas, acabou sendo consolidado lá, mas se expandiu por boa parte do mundo, e inicialmente nos cursos de medicina, mas também outros cursos da área de saúde, e no Brasil isso aconteceu aí nos anos 80, 90. Bem,
A partir dos anos 2000, há um boom dessas aprendizagens ativas. Isso nunca foi tão moda em todas as escolas, que utilizam, inclusive, metodologias ativas para atrair alunos para um ensino mais moderno, mais protagonizado por eles, e isso é retratado em termos de metodologia, e, obviamente, qualquer método vale. Não há necessidade, há centenas de métodos que fazem com que o aluno se envolva mais com o próprio aprendizado. E é isso que é importante, e por isso qualquer método vale sim. E isso também repercute nas publicações sobre metodologias ativas de aprendizagem. Eu fiz uma busca por palavra-chave de artigos em português no Google Acadêmico. Aliás, eu, professor Piva, a professora Rafaela Rodrigues, publicamos um trabalho a respeito dessas publicações no 24º Congresso da ABED, e eu atualizei agora, levando os dados até ano passado, mostrando que quando eu busco por palavras-chave, metodologia ativa de aprendizagem tem uma quantidade grande de citações, né, de palavras-chave citadas em português, mas os métodos específicos também são muito citados, e sempre 6 metodologias se destacam com relação às demais. Tanto quando eu uso as palavras-chave em português, artigos todos em português, com palavra-chave em inglês, e aí algumas metodologias que ainda nem estão muito consolidadas em português, como a peer instruction, né, uma instrução por pares, ou o trabalho baseado em times, né, em equipes, que aparecem mais em palavra-chave na língua inglesa do que na língua portuguesa, em artigos em português, que normalmente tem o abstract, portanto, tem as palavras-chave e as keywords colocadas. Então, as 6 metodologias, aprendizagem baseada em problemas, continua sendo muito expressiva a publicação dessas metodologias e de relatos sobre, né? Gamificação, e aqui separado em game para a educação ou para o ensino, mas a maioria do termo gamificação é usado para ensino. Sala de aula invertida também bastante expressivo, aprendizagem baseada em projetos, depois em times, e peer instruction um pouco menos, né? Mas não por isso pouco significativo. Há inúmeras outras e tal. Então, qual a ideia? É colocar um pouco as principais características dessas metodologias, dessas 6 metodologias mais usadas. E aí eu coloco uma outra frase, né, do Benjamin Franklin, século XVIII: diga-me, eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e eu aprenderei. Essa é a finalidade da escola, né? Fazer com que o aluno aprenda. Uma escola que ensina não é uma escola, né? Pode ser um local onde pessoas vão lá devagar sobre conhecimentos que elas possuem, mas não obrigatoriamente isso tenha qualquer fruto para as outras pessoas que eventualmente possam escutá-las. Bom, aprendizagem baseada em problemas, então, o nome já diz, né? Um problema é proposto e ele é resolvido ao longo de um período de atividade, né? De um módulo, a partir de um assunto, e esse problema, obviamente, envolve vários conhecimentos que o aluno não obrigatoriamente tem, e esses conhecimentos são, então, construídos até que os alunos consigam resolver o problema proposto, e a partir de questões de estudo, aulas expositivas, estudos dirigidos, enfim, várias metodologias vão sendo utilizadas em conjunto, né, com essa problemática, para que, ao final do semestre, o aluno consiga, então, do módulo, não obrigatoriamente semestral, para ter uma duração diferente, e consiga, então, resolver esse problema. A vantagem é que o conhecimento abordado de forma interdisciplinar é um trabalho que exige cooperação, porque normalmente os projetos são feitos em grupos, né? Há uma maior integração da escola com a sociedade, porque os problemas são problemas reais, e, portanto, problemas que são encontrados no mundo do trabalho, né, que o aluno vai enfrentar depois da formatura, e o cuidado é que, muitas vezes, esses problemas começam a ficar os mesmos, e os alunos dos anos seguintes acabam consultando aqueles dos anos anteriores para terem um esforço um pouco menor e um desempenho
um pouco maior. Outro tipo de aprendizagem baseada em projetos, acho fantástico, porque é uma atividade interdisciplinar por natureza, apesar de poder ser utilizada para uma única disciplina. E, se realizada em grupos pequenos, pode ser bastante interessante. Por exemplo, eu posso fazer a construção de escala de temperatura específica, posso fazer releitura de arte, né? Eu tenho aí exposições de obras de Picasso, por exemplo, pode escolher uma obra do Picasso ou de algum autor nacional, Anita Malfatti e tudo mais, e fazer uma releitura de algumas músicas, alguns textos literários que vão retratar, que vão falar dessa mesma obra ou desse mesmo tema, e com isso eu faço uma releitura, né, com expressões artísticas diversas. Esse é um projeto que o aluno fica livre para procurar, né, apesar do tema ser bastante específico. E ele pode também ser um conjunto de disciplinas a utilizar esse projeto. E aí eu consigo, e eu posso diferenciar percentualmente o quanto eu vou aproveitar de cada disciplina na nota, né, na avaliação de cada disciplina, mas eu posso abordar, por exemplo, aí eu citei unidade de medidas, e usar esse projeto para química, para física, para matemática, para biologia, para português e inglês, porque os sistemas de medida não são sistemas universais, né? Há o sistema internacional chamado, que foi aprovado em Paris, mas há o sistema inglês, os mais usados, né? E com isso eu consigo misturar, inclusive, disciplinas que as pessoas falam, poxa, mas o que tem a ver? E dá para fazer um resumo, dá para fazer um abstract, e com isso o aluno ficar muito mais integrado em todas as disciplinas. As vantagens são as mesmas, né? E também porque consolida aprendizagens anteriores, né? Para desenvolver um projeto, eu posso usar conhecimentos, habilidades, competências que eu já adquiri anteriormente, e isso vai consolidando essa aprendizagem. E o cuidado sempre de variar esses temas. A aprendizagem baseada em times, normalmente o professor incentiva o aluno a se manifestar individualmente a respeito de uma série de questões, né? Seja por escrito, seja oralmente, e a partir das respostas são formados, então, grupos, e as respostas de cada participante desse grupo são discutidas internamente, e o grupo chega a um acordo sobre uma homogeneidade ou uma resposta padrão para aquele grupo. Nessa discussão, muito conhecimento é trocado, e isso leva, né, a uma exposição e a um debate que é enriquecedor, é um pouco a própria maiêutica, né, do Sócrates, levando, então, a partir de questões e conhecimentos prévios a uma reconstrução, a uma reordenação do pensamento, da aprendizagem de um determinado tema. Vantagens as mesmas, né? Trabalho cooperativo, trabalho em grupo. Normalmente as metodologias ativas utilizam muito o estudo em grupo. Isso é interessante porque desenvolve algumas habilidades socioemocionais que o ensino em que o aluno não tem esse protagonismo ou faz tudo individualmente, acaba não desenvolvendo, né? Desde cooperação até a capacidade de trabalho em equipe, que é algo bastante importante no mundo moderno. Jogos, bom, antigamente, quem não gostava de participar de uma brincadeira em que havia algo lúdico, a brincadeira, e se aprendia, então, a partir de jogos de perguntas e respostas, um determinado assunto, muitas vezes complexo, e de uma forma lúdica, né? O que é bastante interessante e importante, e tem gente que aprende muito melhor dessa forma. A temática pode ser genérica, pode ser específica, né? E um banco de questões pode ser formulado anteriormente para que haja aí uma dinâmica mais atualizada, usando recursos, inclusive tecnologia de informação e comunicação. E mais recentemente há os jogos de papéis, né? O role-playing game, que é um tipo de uma história, mas uma história que o grupo vai construir a partir da determinação de papéis, né? Então, veja, por exemplo, na química, eu posso estabelecer que um aluno seja um átomo metálico, o outro seja um não metal, né?
E, obviamente, o metal tem algumas características, né, de ceder elétrons, por exemplo, o não metal o contrário, e o encontro dessas pessoas, o encontro eventual ou não, né, pode causar uma ligação química. E com isso eu construo uma história a partir da determinação de cada papel de cada um dos alunos envolvidos. Vantagem, bom, só nem dizer, né? Além dessa coisa mais lúdica, eu posso incentivar a análise crítica, tomada de decisões, porque os grupos vão ter que decidir e vão ter que correr atrás, né, do próprio prejuízo nessa competição. Uma competição saudável é sempre muito importante. Ela não pode ficar doentia, né? Porque eu vou desenvolver aspectos aí emocionais negativos, né? Outra coisa, se você prepara previamente, especialmente no RPG, a chance aí de não haver problemas, né? Porque a história, se não bem estabelecida, pode levar aí a rumos que o professor acaba perdendo o controle. Isso é bom que não ocorra pelo próprio bem da finalização do objetivo, né? Daquela abordagem. Instrução por pares é relativamente novo, né? Final dos anos 90 aí, em Harvard, e consiste em respeitar a discussão entre pares, entre alunos, né? E é por pares de 2, 3, quer dizer, pequeníssimos grupos, possivelmente, preferencialmente 2 alunos, né, que vão estudar previamente um tema e depois uma exposição rápida pelo professor, que pode ser seguida, que é seguida, né, da discussão, então, entre esses pares, pode levar a um teste sobre conceitos, né, usando aí tecnologia ou não, e isso leva a essa discussão, né, pode levar ao aprendizado ou à correção de conceitos erroneamente estabelecidos de um dos 2 membros do grupo. Então, isso vai ajudando, e a facilidade com que o grupo tem de se posicionar, né, 2 pessoas se posicionando de uma forma muito mais aberta, muito mais tranquila do que o ambiente de várias pessoas, que pode gerar aí uma timidez, auxiliam aí nessa instrução. E como consequência, se os acertos aí nesse teste forem muito pequenos, tem que ter nova explanação e nova rodada de discussões. Se ele for aí mediano, né, e aí Palharim fala 25% a 75%, os alunos rediscutem o assunto e não precisa uma nova explanação do professor. E se o assunto tiver bastante bem estabelecido, né, o professor faz uma nova explanação para concluir e passa para outro tema. Vantagens as mesmas, né, e os cuidados também os mesmos, especialmente o preparo prévio para evitar que a discussão inicial seja desestimulante. Sala de aula invertida, o nome também diz, está bastante na moda, normalmente associado com outros métodos, porque inverte a lógica da sala de aula. Normalmente a gente dá a teoria na sala de aula e depois manda o aluno realizar exercícios em casa, né? Na área de exatas isso é muito comum, mas também nas outras áreas, né? Muitas vezes, inclusive, a gente dá aula expositiva e depois vai dar aula prática, que vai demonstrar exatamente aquilo que a aula expositiva demonstrou, né? A sala de aula invertida, como o nome diz, inverte essa lógica. Eu, a partir de problemas feitos anteriormente, pode ser até uma prática feita anteriormente, né? Eu acabo chegando nos conhecimentos teóricos e, a partir desses, na reunião presencial, aí sim eu vou inovar, eu vou dar asas à imaginação e propor problemas mais sofisticados e práticas inéditas, né? Não demonstrativas simplesmente daquilo que a teoria colocou. Então, o estudante tem que realizar as atividades propostas em casa, obviamente não somente textos para ler, né? Porque isso já existia no meu tempo de graduação, onde a gente levava xerox de texto para casa e lia, e depois o professor fazia uma discussão em sala. Isso muitas vezes era muito pouco estimulante, né? Uns textos áridos, muito longos, mas usando tecnologia, incentivando esse aluno, através de chats, através de vários filmes, de textos também, né? Dar conta aí dos aspectos teóricos e depois, então, os problemas e desafios
e a discussão em sala de aula. Isso incentiva a pesquisa, incentiva a resolução de problemas, trabalho em grupo, cooperação, né? E é muito, como eu falei, facilitado por outras metodologias. Eu posso dar sala de aula invertida e depois uma peer instruction em sala para ver se houve aí uma discussão, né, inicial entre os alunos. Ou fazer um jogo, ou fazer uma dramatização, ou qualquer outra atividade, metodologia que eu queira utilizar. Algumas outras metodologias, estudo de caso, eu vou ter, então, no estudo de casos, a resolução de problemas por analogia, né? E isso pode ajudar a resolver outros problemas futuros também por analogia. Quer dizer, eu dou um problema, por analogia o aluno resolve esse problema e outros problemas correlatos. Dramatização, o aluno interpreta algumas coisas, né? Eu gostava muito de fazer isso quando eu lecionava bioquímica, biologia celular, que são, às vezes, assuntos muito abstratos, né, e a concretude aí dessa interpretação pode gerar uma aprendizagem maior. Filmes, todo mundo que fez alguma graduação acabou tendo algum filme para assistir, e esse filme levava a alguma aprendizagem por analogia ou por direta, né? Olho de Lorenzo, para quem fez bioquímica, normalmente viu esse filme, e com isso, a partir de uma aprendizagem lúdica, né, que dá asas à imaginação, eu posso resolver problemas. Debates, seminários, obviamente, isso sempre foi bastante estimulante. Mapas conceituais têm sido usados, isso. O próprio mapa metabólico da bioquímica pode ser construído em conjunto, né? Na administração também se usa muito isso para estabelecer aqueles pontos fortes, pontos fracos, as estratégias, né, de um planejamento administrativo. Uma aula expositiva dialogada pode ser muitíssimo rica em questões, né? Então não podemos demonizar a aula expositiva, ela só não pode ser maçante, sempre a mesma e sempre enorme, né, porque os alunos não se concentram mais como se concentravam antigamente, né? E a videoaula, que deve ser curta justamente por isso, porque na aula expositiva eu tenho a chance maior do aluno interagir. Na videoaula, ele vai assistir, apesar da vantagem de ele poder assistir com a velocidade que ele quer, interromper a hora que quer, ele não tem como interagir, né, pelo menos não sincronamente com o professor. Bem, consequências do uso de metodologias ativas são inúmeras, eu vou citar algumas. E cito também uma frase interessante aí, ó: se você quer resultados diferentes, não faça sempre a mesma coisa. Aí, quem falou isso? Já no século XX, o Einstein, né? E isso é bastante importante. E também é um sinal de que é muito importante eu variar essas metodologias para que eu tenha resultados sempre diferentes e potencialmente melhores no meu processo de aprendizagem. No planejamento, a influência aí da metodologia ativa é muito grande, porque, contrariamente à aula presencial, em que muitas vezes eu lembro de alguns professores que eu tive, que chegavam na sala assim: onde foi mesmo que eu parei? E aí continuavam usando fichinha, tirando do bolso do paletó, na época se dava aula de paletó, ou não, né? Mas na metodologia ativa isso é muito mais complicado. Então, requer um planejamento mais minucioso, né? E há uma teoria da instrução, do desenho instrucional, que eu coloco aqui como uma possibilidade. Então, para eu fazer o desenho da instrução, eu tenho que escolher metodologias que eu vou utilizar para essa instrução e ver que situações de aprendizagem que eu tenho, né? E nessas situações eu tenho duas variáveis também. Primeiro, quais são as condições para que essa instrução ocorra e que resultados eu espero, né? Não só do nível, que vai variar aí em função, inclusive, do tipo de escola, do tipo de curso, né? da pertinência e tal, mas também das condições. Então, vejam, eu posso ter restrições tecnológicas, restrições de infraestrutura, os ambientes de aprendizagem podem ser mais ou menos adaptados. Hoje em dia, há prédios nas grandes universidades aí do mundo
onde a sala de aula vem sendo substituída por espaços de aprendizagem. E esses espaços são ergonomicamente tratados, até a cor do mobiliário leva a um maior incentivo à instrução, à aprendizagem, né? Há no Brasil alguns desses prédios já, né? Mas a maior parte das nossas escolas ainda tem a sala de aula tradicional, e isso leva a algumas restrições na escolha aí das metodologias. Os ambientes de aprendizagem, então, têm que ser mais tecnológicos, mas se não forem, eu vou ter que adaptar. Então, eu tenho que conhecer essas condições, também que estudantes que eu vou receber, quem eles são, que nível que eles têm e o que eles devem aprender, né? Para, a partir daí, eu pensar, bom, como que eu vou atraí-los? Como é que eu vou apaixoná-los para fazer essa instrução com eficiência e com eficácia? Eficácia quer dizer no menor tempo possível, já que nós temos várias coisas a realizar num tempo restrito, que é o tempo da integralização do curso, pelo menos para incentivá-los depois a caminhar sozinhos. A partir desse mapeamento é que eu vou escolher, e eu coloquei aqui das metodologias, porque é bom que elas sejam diversificadas. E não obrigatoriamente para a mesma série, ou para o mesmo ano, ou para o mesmo curso, em anos diferentes, eu posso escolher as mesmas metodologias, né? Eu posso sentir que uma classe é mais extrovertida e colocar mais assuntos usando dramatização, usando gamificação, e uma sala mais comedida, eu vou usar, sei lá, instrução em pares ou a sala de aula invertida, e com isso eu vou mesclando, mas o importante é usar o maior número possível para que eu pegue essas pessoas diferentes de maneira a que todos aprendam e que todos tenham momentos em que se sintam absolutamente satisfeitos com o processo. E a avaliação também é algo importante. Se eu não tiver um diagnóstico, eu posso começar a minha abordagem de um ponto muito elevado ou muito abaixo do esperado e desanimar das duas maneiras, né? Ou porque o aluno não consiga acompanhar, ou porque eu estou falando só coisas que ele já está cansado de saber. Eu ia falar careca, né? Mas aí é pretensão da minha parte, eu estou careca de saber já isso também. Normalmente a gente usa avaliação somativa. Avaliação somativa, o nome diz, é a avaliação que espera um certo tempo, a soma de várias coisas e depois cobra essas coisas do aluno. O ENAD é uma avaliação somativa, porque ele cobra o exame final, é uma avaliação somativa. E é realmente a avaliação mais comumente usada, ainda que seja bimestral o seu uso, né? Mas ela tem um problema. Ela vai me dar um resultado, seja do desempenho, seja do aprendizado, mas é mais complicado, mas o desempenho do aluno naquele momento, né? E ela pode não levar em conta uma série de outros fatores, né? E, por isso, a avaliação formativa, aquela que é feita gradativamente, processualmente, ela acaba sendo muito mais importante, porque eu percebo logo se a aprendizagem está ocorrendo ou não. Porque se tiver problemas conceituais de desempenho na primeira avaliação, eu já preciso acender um sinal de alerta. E com isso, antes que o problema fique insolúvel e eu só tenha a lista dos aprovados e reprovados, eu consigo trazer esses alunos e recuperá-los ao longo do processo de aprendizagem, do processo formativo. E vejam a importância da multiplicidade desses momentos. Olha o que poderia acontecer numa situação de avaliação somativa. Quer dizer, o julgamento precipitado, ele pode levar a erros, e o julgamento de momento também, né? Um bom aluno pode ter um momento de fraqueza, pode ser até algum problema físico, algum problema fisiológico, né? E mal numa determinada avaliação, e aquilo me mostrar ou me induzir a pensar que ele é um mau aluno,
quando na verdade pode ser só um momento específico. Né? E o contrário, às vezes a escolha de uma avaliação pode levar a um resultado falso, de tal maneira que eu pense, olha que excelente desempenho, e, na verdade, aquilo foi só decorrente de um estudo na véspera, né? E isso acontece muito quando a prova cobra muito apenas conceitos e não conhecimentos efetivamente, habilidades efetivamente incorporadas e adquiridas. A avaliação processual ou formativa tem dificuldade, né? Muitos estudantes em sala de aula, a gente tem cada vez menos tempo, a gente faz cada vez mais outras coisas, né? Extensão, administração, e é claro que a Constituição determina que a universidade deve desenvolver ensino, pesquisa e extensão. Não obrigatoriamente 33% de cada, mas há que haver um equilíbrio entre essas ações, né? E a gente, além disso, faz muita administração, muitas vezes perde muito tempo com isso, né? E deixa, por conta disso, de se dedicar ao ensino, à própria pesquisa e à própria extensão. E também as universidades consideradas de pesquisa, né, como a USP, como a Unicamp, como a FMG, enfim, são universidades que tendem a valorizar mais os processos de pesquisa e a pós-graduação, e com isso também acabam gerando aí um certo desconforto no tempo que a gente gasta, entre aspas, com o ensino. A massificação do processo, e isso tudo leva a um problema que, sem apoio tecnológico, torna quase impossível fazer avaliações formativas ao longo de todas as disciplinas que eu participo, né? Bom, vejam exemplos de uso de tecnologia. Se eu tiver atividade síncrona, eu posso usar o Voxvote, o Kahoot, o Socrative, o Mentimeter. Quer dizer, tem vários aplicativos com versões gratuitas, inclusive, que, apesar de menos robustas, são adequadas para eu interagir com os alunos mesmo no ensino remoto. Em presencial nem se fala, né? Eu posso até usar o levantar a mão, né, para fazer uma avaliação de conceito. A atividade assíncrona, é bom que eu use alguma coisa mais sofisticada. Então, o Google Docs, o Moodle, eles possibilitam que eu utilize algumas ferramentas que são mais importantes, porque elas geram relatórios e me mostram como é que está sendo esse aprendizado, sem que eu tenha que me debruçar na correção dessas atividades. Então, vejam um exemplo. Uso da sala de aula invertida. Eu posso pedir que os alunos, então, estudem em casa, mas não, como eu falei, só textos, né? Vários tipos de formas de abordagem. Uma vez estudado, eu posso aplicar um teste, fazer uma avaliação em que eu tenha um relatório gerado e eu consiga descobrir quais são os assuntos que têm maior dificuldade para esses alunos. E com isso, na minha abordagem em sala de aula, eu fazer com que esses temas com maior dificuldade sejam abordados de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais ampla, para que eles sejam, então, essas deficiências sejam sanadas. Eu posso também, depois da aula, aplicar uma avaliação. E essa avaliação, então, o sistema gerar um relatório, e nesse relatório eu perceber quais são os problemas que ainda restam, se eu fiz a avaliação anterior. Posso também saber o quanto a minha aula contribuiu para minimizar as deficiências que o aluno vinha e abordar, então, a recuperação desses pontos fracos numa aula seguinte. Posso aplicar as duas ou aplicar uma única antes ou depois da aula, e com isso eu tenho a avaliação utilizada como instrumento da aprendizagem e não simplesmente como mero classificador de desempenho. Isso pode ser repetido assunto por assunto, não precisa ser aula a aula. Eu posso usar a peer instruction como recuperação de alunos. Então, depois de obter uma certa nota, eu posso ordenar no Ava, no Moodle, essas notas e formar grupos com alunos de melhor e pior desempenho juntos para fazer discussão, seja em sala, seja via WhatsApp, em casa, no trabalho, via plataforma, como quiser, como o que eu tiver disponível, isso o planejamento vai me dizer, e depois fazer uma nova avaliação. Eu asseguro que os alunos de pior desempenho terão uma melhora, sim. Tá? E, em alguns casos, há um professor da UNB, o professor Ricardo Fragelli, que usa isso
em cálculo, ele faz com que os alunos de melhor desempenho nem façam a nova avaliação, mas que haja um acréscimo percentual nas suas notas em função do acréscimo que houve nas notas dos alunos de pior desempenho. Com isso, eu incentivo mais aqueles alunos de melhor desempenho a partilhar os seus conhecimentos e as suas experiências com os alunos de desempenho menos importante. O uso do projeto integrador, como eu falei, eu sou um defensor desse método, porque a partir da escolha de um tema, que pode ser por todos os professores de um semestre, eu vou formar grupos. Eu insisto num ponto sempre, que os grupos devem ser formados com algum critério, para evitar que só o fator afetivo, né, seja motivo dos alunos se agruparem, e com isso eu ter problemas depois até na avaliação entre eles, por conta dessa afetividade. É bom que eles aprendam a trabalhar com grupos previamente estabelecidos, mas não obrigatoriamente com afinidade afetiva. Os projetos podem ser escolhidos pelos alunos, tem que ser aderentes ao tema, obviamente, e eles são apresentados no meio da atividade curricular, no meio do semestre, se for semestral, e o estado da arte, a metodologia que eles pretendem aplicar, qual a aplicabilidade do projeto, a execuibilidade são expostos e são avaliados via um seminário com a participação de todos, alunos e professores envolvidos. A partir das sugestões, os alunos então voltam para si, né, para fazer o desenvolvimento do projeto. Esse projeto então vai ser apresentado ao final da atividade curricular, no final do semestre. Pode ser um protótipo, pode ser um projeto, depende do tipo de atividade que foi proposta ou que os alunos escolheram no seu projeto, e aí sim fazer uma avaliação final dos professores envolvidos, mas também uma autoavaliação e avaliação dos pares. Quer dizer, os alunos começam a aprender não só a se autoavaliar, como a criar critérios de avaliação dos seus colegas e, com isso, se situar frente à aprendizagem e frente ao seu grupo. No domínio do uso das tecnologias, eu também tenho que tomar esse cuidado, porque não adianta eu tentar usar uma tecnologia super sofisticada e os alunos não têm acesso a equipamentos que possibilitem o seu uso. Então, veja, dados do IBGE mostram que quase 80% dos brasileiros com mais de 10 anos têm aparelho celular e usam, também quase 90%, a internet a partir desses aparelhos. O que dá aí um total de quase 130 milhões de pessoas. Você fala, nossa, mas que maravilha, né? Entretanto, nessa época de ensino remoto, há estudos aí da Andifes que mostram que 900 mil alunos do ensino superior tiveram dificuldade ou não conseguem acesso à internet em casa ou nos seus celulares e alguns programas. Então, há programas de sofisticação e de peso que um equipamento pode limitar ou pode impedir. Então, esse cuidado tem que ser. Além disso, eu vou escolher uma metodologia que eu domino para poder auxiliar, inclusive, os alunos a utilizarem. E a metodologia tem que ser um meio e não um fim. Se eu estiver aqui para ensinar tecnologia, minha disciplina vai ser de informática ligada à educação, né? Eu vou ter que usar a tecnologia para atingir os objetivos de aprendizagem da minha atividade curricular, né? Então, não inverter a bola e os meios virarem os fins daquela abordagem. Também tenho que personalizar o tempo para a aprendizagem, o quanto for possível, porque as pessoas aprendem de forma diferente, aprendem em ritmo diferente, têm conhecimento prévio diferente, são motivadas por coisas diferentes. Daí, então, a importância de variar bastante as metodologias, usar bastante o ensino em grupo e dar tempo suficiente para que as pessoas que têm uma maior dificuldade, uma velocidade menor para se apropriar de determinados assuntos, possa conseguir fazê-lo também, e não só apenas aqueles que a gente trabalha normalmente, que são a média da turma, né? Os muito rápidos a gente esquece, e se eles não atrapalharem, melhor, e os muito lentos a gente condena a repetir a disciplina, né? Tentar evitar isso. E as metodologias ativas podem ser personalizadas, né? Principalmente com tecnologia. E eu tenho que motivar, eu tenho que engajar o aluno, e aí a neurociência tem mostrado
que a nossa memória, que é formada pela informação que a gente adquire, ela é consolidada, essas informações são consolidadas no hipocampo, que é uma região do cérebro que vai não só consolidar, mas vai selecionar essas informações, inclusive discriminar. Por exemplo, discriminar, que eu digo no sentido de compor. Eu tenho a percepção do som, da imagem, do sabor, que são sentidas por regiões diferenciadas do meu cérebro. Então, o meu hipocampo vai consolidar e selecionar essas informações e fazer uma única informação. Por isso que quando eu lembro, por exemplo, de um casamento, eu lembro de como as pessoas estavam vestidas, eu lembro da música que tocou, eu lembro do buffet, do sabor, se estava bom, se não estava, eu lembro da música que tocou. Né? Então, várias sensações se misturam e consolidam uma única memória. E essa memória pode ser evocada. E a evocação da memória, que é feita, então, pelo hipocampo, ela é chamada de aprendizado, né? Uma vez que eu possa evocar algo que está consolidado, eu aprendi, e se sabe, desde os anos 60, 70, que a emoção torna essas memórias mais duradouras. Então, coisa que eu aprendo, ou que eu vivencio com emoção, eu lembro por mais tempo. Tá? E aí, eu posso usar as emoções a serviço da aprendizagem, para motivar o aluno, para que a aprendizagem dele seja mais significativa. Exemplo, eu vi, com a minha idade, eu tenho 65 anos, o homem pisar na Lua ao vivo, e a cores não, era preto e branco, pela Embratel, em 1969. Para mim, isso foi uma emoção muito forte. Eu lembro até hoje da cena do Armstrong pisando pela primeira vez no solo da Lua. Lembro onde eu estava na sala dos meus pais, no frio, embaixo de um cobertor, na poltrona da sala, né? Tudo isso eu lembro. Agora, isso foi em 1969, em julho, estava frio mesmo. E as imagens que eu tenho me emocionam, mas podem emocionar pessoas que são maiores de 60 anos, porque pessoas com 40 anos sequer tinham nascido naquele momento. Então, os comentários que eu vou utilizar emoções, tem que tomar cuidado, que não são as minhas emoções, mas são as coisas que emocionam as pessoas com as quais eu estou falando. Né? Então, eu acho que boa parte de vocês, quando eu falo em 11 de setembro, lembra das Torres Gêmeas, né, do ataque terrorista, aí as torres do World Trade Center. E tenho certeza que a memória que vem à cabeça da gente não é a memória evocada, não são essas duas torres bonitinhas, mas são as torres sendo atacadas, a implosão dos dois prédios, ou o momento que o avião se choca, né? E isso também para pessoas que têm mais de 30 anos, porque foi em 2001, né? Já faz 20 anos. Então, se a pessoa não tinha 9, 10 anos para se emocionar e ter a competência fisiológica, né, de discernir o que estava acontecendo, não vai adiantar, não vai emocionar. E aí eu pergunto, o que será que os nossos alunos de 17, 18 anos têm nas suas emoções que eu posso evocar para tentar mostrar, então, e consolidar melhor a aprendizagem que eles têm? Bem, eu faço algumas considerações finais e cito uma frase que eu acho bastante interessante, ela é atribuída a Leonardo da Vinci, do século XV, praticamente, no comecinho do XVI. Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento, que elas se sintam humildes. Né? Na expectativa de uma aprendizagem efetiva, significativa, o que eu devo dar importância, então? Devo planejar. Eu tenho que levar em conta objetivos, a contribuição que eu vou ter no perfil do formado naquele curso, as condições de infraestrutura que eu tenho e outras condições que possam interferir na atividade que eu vou desenvolver, né? Para que haja efetivamente aprendizado. E para isso eu tenho que saber quais são as diretrizes curriculares daquele curso que eu participo, né? Qual é o projeto pedagógico do curso que eu estou, na escola onde eu estou. Eles variam, né? Apesar de serem diretrizes nacionais, né? Vocês conhecem do curso que vocês fazem ou fizeram? Conhecem o projeto pedagógico do curso em que vocês atuam? Se não, é uma ótima oportunidade para conhecer, para poder inserir melhor as suas práticas, para contribuir para que a aprendizagem seja significativa e faça sentido naquela formação. Outra coisa, usar metodologias diferentes, privilegiando o trabalho e as diferenças de cada turma e de cada aluno, né? E perseguir o envolvimento
para mexer com as emoções dos estudantes, respeitando a sua velocidade de aprendizado o tanto quanto possível. No mundo ideal, né, onde não haverá mais disciplinas, e sim o conhecimento, cada um vai poder ter a sua velocidade e o professor vai ficar contribuindo para que isso ocorra de forma muito mais suave do que atualmente essa pressão, né, do tempo disciplinar que a gente tem nas escolas. E para a elaboração de avaliações processuais, com ou sem uso de tecnologia, eu vou viabilizar o verdadeiro papel da avaliação, que é ser parte integrante do processo de aprendizagem, e não algo que vai ser útil para punição, né? Quem não se lembra de algum professor que já falou, se não fizerem silêncio, eu vou cobrar isso na prova. Vocês vão ver o que vai acontecer, né? Então, essas ameaças que eram comuns antigamente, ainda hoje, veladamente ou não explicitamente, ainda ocorrem em algum grau. E fazer com que essa avaliação seja parte integrante do processo é muito importante. E há várias metodologias, estratégias, tutoriais que tem pela internet. Por conta da pandemia, isso cresceu muito, e eu cito aí alguns links, e aí a USP, obviamente, né, a Escola Transformadora aí do professor José Moran, que participou desse evento de forma brilhante, ele sempre é brilhante, o Espaço de Aprendizagem da Unicamp, o EA2, a Federal de Juiz de Fora tem um manual de orientação que é também interessante, e também o professor Ricardo Fragero, da UNB, tem uns vídeos muito interessantes sobre metodologias que podem ajudar vocês a terem outras ideias, né, e terem as suas próprias asas e usá-las para que possam fornecer asas aos alunos que vocês têm ou terão. Então, eu agradeço muito a paciência, a oportunidade de repetir essa fala de modo que ela fique, né, de uma maneira mais corretamente colocada, com a minha figura, que apesar de não ter feito grandes encenações, né, é sempre bom ver quem está falando com a gente. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade, Tatiane, agradeço muito, e é sempre uma honra e um prazer poder falar com vocês nessa instituição centenária que vocês têm aí, que é a Exalc. Muitíssimo obrigado e até uma próxima. Professor Ângelo, nós é que agradecemos essa disponibilidade. Eu tive o privilégio, nesse momento, de ter uma palestra particular, né? Então, eu gostaria muito, sim, de agradecer por o senhor ter toda essa disponibilidade, essa preocupação em apresentar um vídeo que as pessoas possam vê-lo, né, nesse momento de distanciamento. É muito bom a gente acompanhar o palestrante, né, falando conosco. Então, muito obrigada. Hoje eu tive, assim, a oportunidade de acompanhar com mais calma, né, no dia do webinário nós tínhamos um horário, né, então nós ficamos preocupados em repassar as perguntas, e não pude fazer muitos comentários, né, no dia do webinário, mas como essa apresentação do senhor traz alguns elementos importantíssimos, né, para o planejamento do professor, desde o momento que ele pensa em quais atividades ele pode levar para esse aluno, então quem é esse aluno, quais as necessidades de aprendizagem desse aluno, como que eu posso avaliar, que é uma coisa que muitas vezes a gente observa muito entre os estudantes da licenciatura, que eles até pensam em uma atividade inovadora, mas na hora de avaliar, avalia da mesma forma de sempre, né? Então a gente conversa, olha, o seu planejamento, ele precisa estar alinhado, uma coisa precisa conversar com a outra. Não adianta você trazer uma metodologia inovadora se depois no seu processo de avaliação você acaba reproduzindo uma avaliação que realmente não vá, né, trazer um diagnóstico, trazer as informações para o professor e para o estudante, né? Então, o senhor trouxe nessa apresentação todos esses elementos que nós precisamos pensar desde do início, né, do planejamento, como que nós selecionamos essas metodologias, e a importância do objetivo principal, que não é ensinar, né? O nosso objetivo principal enquanto professores
é entender que os alunos construíram aprendizagens. É esse o nosso objetivo principal, né? Fazer com que os nossos alunos possam ter uma riqueza aí de experiências, né, no momento que nós organizamos uma aula, uma atividade didática, mas que essas experiências todas contribuam para a construção da aprendizagem que cada um irá desenvolver. Esse é o nosso objetivo, né, que eles aprendam. Esse é o nosso objetivo. Então, e principalmente, a Tatiana, se me permite, possibilitar que eles, com o conhecimento apropriado, consigam, como diz o professor, alguns professores, né, mobilizar esse conhecimento para situações que a vida vai trazer. Não adianta o conhecimento enciclopédico em que ele só sabe responder a uma questão, problema que eu vou formular no sentido de um problema de prova. Né? A vida vai levar uma série de questões e uma série de situações que ele vai ter que resolver com os conhecimentos que ele tem apropriado. E é isso que é importante. Sim, isso é especialmente importante para a nossa área de formação de professores, né? Com certeza. Se ele entende, né, as questões relacionadas às metodologias ativas, né, quais os recursos que ele pode utilizar, mas se ele não souber, naquele contexto dele, de sala de aula, né, mobilizar esses conhecimentos e adaptá-los àquela realidade, esses conhecimentos não são, né, se tornam nulos, vamos dizer assim, para aquele contexto, né? Então, essa fala do senhor, ela é especialmente importante quando nós pensamos nos desafios, né, que os professores enfrentam aí diariamente, e nesse momento ainda mais, né, de desenvolvimento, que eles precisam aí viabilizar uma discussão que possa ser atrativa, criativa, né, para as crianças, para os adolescentes que eles estão trabalhando. Então, professor, eu só tenho a agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua sempre simpatia conosco, desde o primeiro momento que nós começamos aí a conversar por e-mail, e desejar que no próximo ano nós possamos contar com outras falas enriquecedoras como essa do senhor, quem sabe aí no momento mais próximo aqui na universidade. Então, muito obrigada, professor, e até a próxima. Até a próxima, sou eu que agradeço novamente. É sempre um prazer. Obrigado. Tchau, tchau.